Amém, meus irmãos? Hoje nós começamos mais um estudo com a permissão do Senhor, e o título desse estudo é Os 300. Nós vamos ver muitos simbolismos históricos e muitos simbolismos bíblicos, tá? E o termo Os 300, ele está baseado em Juízes 6:11 até o 7:22. Ele vai falar sobre a matemática da dependência, ou seja, como Deus reduz, como Deus refina e como Deus usa um remanescente. Irmãos, a história, ela registra que em 480 a.C., um pequeno grupo de 300 guerreiros espartanos enfrentou um exército imensamente superior no desfiladeiro das Termópilas. Então, liderados pelo rei Leônidas, eles não lutavam para vencer em número, mas para ganhar tempo para a Grécia se organizar, usando estratégia, disciplina e sacrifício a serviço de uma causa maior. Isso é uma narrativa de coragem humana que nos inspira até hoje. Veja que, embora algumas fontes antigas afirmassem que as tropas persas chegavam a milhões de soldados, historiadores mais modernos estimam seu tamanho entre 70 mil e 300 mil combatentes. Mas, assim, independente do número exato, a desproporção era avassaladora. Irmãos, esse exército era comandado por Xerxes I, que era o rei da Pérsia, e um monarca geralmente identificado por estudiosos como o mesmo Assuero do livro de Esther. E enquanto isso, nos bastidores da Pérsia, o Senhor, ele já tecia a libertação do seu povo. Curiosamente, a Batalha das Termópilas, em torno de 480 a.C., na qual Xerxes enfrentava a resistência de 300 homens na Grécia, e os eventos narrados em Esther de 478 a 473, eles ocorreram com poucos anos de diferença, todos sob o mesmo reinado, ou seja, o mesmo rei que mobilizou o império contra a liberdade humana, ele foi usado, sem saber, para proteger o caminho da redenção divina. E assim se confirma que o Senhor reina sobre todos os impérios, sobre todos os tempos e sobre todos os corações. E pouco após retornar da campanha grega, Xerxes depôs a rainha Vasti, abrindo espaço providencial para que uma jovem judia, a Esther, ascendesse ao trono. Veja, o que a história secular registra como intrigas palacianas foi, na realidade, o mover soberano de Deus para preservar o povo da aliança. Por meio da coragem de Esther e da fidelidade de Mardoqueu, os judeus, eles foram salvos do extermínio, garantindo a continuidade da linhagem messiânica, da qual séculos depois nasceria Jesus Cristo. Irmãos, e foi exatamente nesse cenário de poucos contra muitos que Deus já operava séculos antes, em um outro momento histórico, com Gideão. Não confiando em estatísticas, mas em soberania. Então, veja, havia um grupo de 300 homens muito mais antigo, cuja trajetória não celebra a força do braço, mas a fidelidade do coração. Enquanto os espartanos, eles confiavam em lanças e escudos e treinamento militar, os 300 de Gideão confiaram em trombetas, cântaros de barro e tochas. Veja, enquanto uns lutaram para que o seu nome fosse lembrado na história terrena, os outros se renderam para que o nome do Senhor fosse exaltado entre as nações. E vale notar aqui que a história de Gideão, ela ocorreu em torno de 1175 a 1100 antes de Cristo, que era dentro do período dos juízes. Isso antecede as Termópilas em aproximadamente 6 séculos e meio. Isso, irmãos, significa que quando os espartanos ainda nem haviam organizado a sua famosa estratégia militar,
Deus já operava com o princípio do remanescente. Então, veja, não foi o homem que inspirou a Deus. Na verdade, foi o padrão divino que, de forma limitada e terrena, se manifestou séculos depois em outras civilizações. A matemática da dependência, ela não é um recurso histórico, na verdade, ela é um princípio eterno do reino. Irmãos, essa é a história que realmente transforma, não a estratégia humana, mas a matemática da dependência. Mas veja, antes de mergulharmos nos princípios espirituais, é fundamental mapear a progressão numérica que estrutura toda a narrativa e que já revela o coração de Deus. Conforme Juízes 7, de 2 a 7, o exército, ele inicia com 32 mil homens. Esse aqui, lógico, é um número implícito pela soma dos 22 mil que voltaram e dos 10 mil que permaneceram, segundo Juízes 7:3. Após um primeiro filtro, restam apenas 10 mil homens. E após o teste de vigilância junto às águas, Deus reduz o grupo a exatos 300 homens. Irmãos, essa matemática, ela não é acidental, ela é um espelho espiritual. Em Juízes 6:7, não é apenas um relato militar, é um espelho da alma. Nele, Deus não está montando um batalhão, ele está forjando um remanescente alinhado com seu coração. O processo divino, ele é claro, ele não rejeita os dispostos, mas ele refina aqueles que se apresentam. Deus não precisa de multidões, mas de corações rendidos. Ele não glorifica a força humana, mas ele revela o poder da dependência absoluta. E nesse estudo, irmãos, nós caminharemos por movimentos espirituais presentes no texto, que se inicia no encontro no lagar, depois a redução necessária, e depois o teste da vigilância, o arsenal em comum e a dinâmica da vitória celestial. E ao final de tudo, compreenderemos o porquê Deus, ainda hoje, opera com os 300 e como nós podemos nos posicionar para ser parte desse grupo. Veja, o texto de Juízes 6:11, ele declara: Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Historicamente, irmãos, o lagar era uma cisterna cavada na rocha, projetada para prensar uvas e extrair o suco, e não para debulhar grãos. A eira, que era um local aberto e elevado, esse sim era o espaço próprio para malhar o trigo, onde o vento separava a palha do grão. Gideão, contudo, ele não estava na eira, ele estava no lagar. E por quê? Por causa do medo, meus irmãos. Os midianitas, eles saqueavam Israel sistematicamente e qualquer atividade visível significava perda total. O lagar, por ser cavado no chão e muitas vezes coberto, ele oferecia ocultação. Gideão, ele fez o necessário com o que ele tinha disponível. Ele usou um lugar de produção de vinho para preservar o pão. Isso não era o ideal, mas era o possível. E foi exatamente ali, no lugar da adaptação forçada pela opressão, que o anjo do Senhor o encontrou. Irmãos, espiritualmente, o lagar, ele carrega um simbolismo profundo nas Escrituras. Ali é o lugar onde a uva é esmagada para que o suco flua. Isso é uma imagem que a Bíblia usa tanto para falar da extração do que é precioso, quanto do juízo divino. Isaías 63:3 diz: pisei o lagar só, e dos povos ninguém ouve comigo. Isso referindo-se ao juízo de Deus sobre as nações. Em Apocalipse 14, do 19 ao 20, retoma essa imagem. Diz assim: o anjo lançou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e a lançou no grande lagar da ira do Senhor.
Veja, como uma imagem espiritual, nós podemos compreender o lagar como não sendo apenas um local físico, mas um símbolo de pressão que extrai, que purifica e que revela. E quando Gideão está no lagar, Deus não o repreende por estar no lugar errado. Pelo contrário, é ali que a palavra profética é liberada. É dito: o Senhor é contigo, varão valoroso. Irmãos, isso revela um princípio eterno de que Deus não espera que nós estejamos no lugar ideal para nos chamar. Ele nos encontra no lugar da nossa pressão para nos transformar. O lagar de Gideão era um esconderijo humano, mas ele se tornou um altar do encontro divino. Irmãos, o trigo, ele representa o pão, o sustento, a provisão básica. E malhar o trigo no lagar fala de preservar o essencial em tempos de crise. Gideão não estava produzindo vinho que representa alegria, celebração, a unção fluente. Na verdade, ele estava garantindo o pão, que representa a sobrevivência e a fidelidade no oculto. Isso nos ensina que, em estações de opressão, Deus prioriza a preservação do que é vital sobre a produção do que é celebrativo. O profeta Abacuque, ele compreendeu isso, ele cita lá em Abacuque 3, ainda que a figueira não floresça, que nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira e os campos não produzam mantimento, todavia eu me alegrarei no Senhor. Veja, Gideão, ele não tinha condições de celebrar. Na verdade, ele tinha a responsabilidade de preservar. E foi exatamente nessa fidelidade no essencial que Deus o encontrou. A lição é clara. Deus honra a mordomia do pouco. Ele não despreza o trigo malhado no lagar. Ele o transforma em semente de libertação. O texto, irmãos, não diz que Gideão saiu do lagar para encontrar Deus. Na verdade, diz que Deus veio até ele no lagar, e isso é fundamental. A verdade da presença divina não exige que nós estejamos no lugar certo, segundo os padrões humanos, mas exige que estejamos disponíveis onde a vida nos colocou. Gideão, ele estava com medo. Ele estava escondido fazendo um trabalho improvisado, e mesmo assim, o anjo chama de varão valoroso. Veja, não era uma descrição do presente, era uma profecia do futuro. Porque Deus, ele vê não apenas quem nós somos, mas em quem nós nos tornaremos quando estivermos rendidos ao seu propósito. Paulo, ele expressou esse mistério em 2 Coríntios e diz assim: quando eu estou fraco, é então que eu sou forte. Veja, o lagar de Gideão, irmãos, era um símbolo da sua fraqueza, mas se tornou um palco da sua unção. E isso nos ensina que Deus não chama os capacitados, mas ele capacita os chamados. E muitas vezes ele os chama exatamente onde estão, onde eles não gostariam de estar. Mas aqui, irmãos, a narrativa de Gideão, ela não termina no lagar. Após o encontro com Deus, ele recebe a ordem para derrubar os altares de Baal. Só depois disso, ele convoca o exército e vai à eira, que é um lugar aberto, visível, de colheita plena. Aqui há uma progressão espiritual clara. O lagar é o lugar oculto de preservação, onde Deus encontra o servo em sua fragilidade. A eira é lugar público de colheita, onde Deus usa o servo em sua autoridade. Veja, a jornada do crente, muitas vezes, ela segue esse padrão. Primeiro, Deus nos encontra no esconderijo da nossa necessidade, e depois ele nos leva ao campo aberto da nossa missão. O salmista mesmo cantou: ele me pôs os pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs na minha boca um cântico novo. Veja, o lagar,
ele foi a rocha onde Gideão foi firmado. Ele foi, e a eira, ela foi o palco onde o seu cântico de vitória prevaleceu. E se hoje você se identifica com Gideão fazendo o possível em um lugar improvisado, preservando o essencial em meio à escassez, se sentindo pequeno diante do seu chamado, saiba que Deus não está esperando você chegar à eira para te usar. Ele está no lagar com você. Irmãos, não despreze o lugar da pressão. É exatamente ali que o suco da sua fé é extraído. Não subestime o trabalho oculto, porque preservar o trigo no lagar é ato de fé que Deus honra. Nunca duvide da palavra profética, porque mesmo no esconderijo, Deus já te chama de varão valoroso. Não pare de obedecer no pouco. A fidelidade no lagar, ela te prepara para a autoridade na eira. Jesus nos ensinou em Lucas 16, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Veja, Gideão foi fiel no lagar, e Deus o confiou com a libertação de uma nação. E aqui nós vamos entender sobre o altar que precisava cair antes dos 300. Veja, irmãos, antes que Deus reduzisse o exército de Gideão, ele, o Senhor, ele precisava tratar algo mais profundo, que era o altar que Israel havia levantado contra o próprio Deus. Então, a batalha contra os midianitas, ela não começaria no campo de guerra, começaria exatamente no coração da nação. E antes de Deus entregar os inimigos externos nas mãos de Gideão, ele ordena que o altar errado seja derrubado dentro da sua própria casa. Em Juízes 6, nós lemos que, e aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse, toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está junto dele. Veja, irmãos, o problema de Israel não era apenas militar. Os midianitas oprimiam o povo, mas a raiz da opressão, ela era espiritual. Israel havia abandonado o Senhor e seguido os outros deuses. Então Deus poderia simplesmente destruir Midian, mas antes ele chama Gideão para remover aquilo que havia tomado o lugar da verdadeira adoração. Veja, irmãos, o altar de Baal, ele pertencia à família de Gideão. Isso torna a missão ainda mais significativa. Deus, ele não começa tratando uma estrutura distante. Ele começa tratando aquilo que estava próximo. A transformação nacional começaria com uma decisão pessoal, e Gideão precisaria confrontar uma realidade que muitos evitam, que não é possível vencer batalhas externas mantendo altares errados internamente. Irmãos, Baal representava uma falsa segurança. Os cananeus, eles associavam Baal à fertilidade, à prosperidade e à provisão. E ao permitir um altar dedicado a Baal, Israel estava dizendo na prática que a sua segurança não vinha totalmente do Senhor. Por isso, antes de Gideão conduzir 300 homens contra um exército numeroso, ele precisava declarar por meio da obediência que somente Deus governa. Então, existe uma ordem divina nessa narrativa. Primeiro, o altar é derrubado. Depois, a identidade de Gideão é revelada. Então, o exército é formado e, por fim, a vitória ela é entregue. Então, veja que Deus, ele não constrói uma vitória pública sobre uma adoração dividida lá no secreto. Mas aqui existe algo impressionante. Gideão ainda estava com medo. Em Juízes 6 mostra que ele fez o que Deus ordenou, mas realizou a ação durante a noite, porque ele temia sua família e os homens da cidade. Isso revela que a coragem de Gideão não nasceu da ausência de medo, ela nasceu da obediência, apesar do medo.
E essa é uma das grandes marcas do agir de Deus. Ele não espera que todas as inseguranças desapareçam para começar a trabalhar em alguém. Ele chama pessoas reais, em processos reais, e transforma a obediência em maturidade. Aqui nós vamos ver que o altar de Baal ele é derrubado, Gideão recebe o Espírito do Senhor e reúne os homens para a batalha. Em Juízes 6,34, diz, então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiesritas se juntaram após ele. Aqui nós encontramos uma chave espiritual, que antes das trombetas dos 300, houve a buzina de Gideão. Mas antes da vitória sobre Midian, houve a restauração da verdadeira adoração, ou seja, o mesmo Deus que derruba altares falsos é o mesmo Deus que levanta instrumentos para a sua glória. Na verdade, a grande batalha de Gideão não começou no vale contra milhares de inimigos, começou quando ele se decidiu que nenhum outro altar permaneceria no altar acima do altar do Senhor. E aqui nós colocamos um filtro do medo e da redução necessária. Veja, irmãos, aqui a narrativa, ela avança e a convocação se amplia. Deus ordena que Gideão faça o anúncio ao povo. Quem for medroso e tímido, volte-se, retire-se do monte de Gileade. Então, veja, o texto, ele não menciona explicitamente o número inicial, mas a matemática, ela é transparente. 22 mil voltam para casa, 10 mil permanecem, o que revela que 32 mil homens haviam se apresentado. Mas antes que qualquer espada fosse desembainhada, Deus intervém. Ele declara a Gideão, o povo que está contigo é demais para eu entregar os midianitas nas suas mãos, para que Israel não se glorie contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Veja, aqui está um grande princípio espiritual, que é responder ao chamado, e que isso não significa estar pronto para a guerra. Muitos até começam a caminhada com disposição e dizem, eis-me aqui, mas ainda carregam medos não tratados, inseguranças não entregues e uma confiança oculta em seus próprios recursos. Então Deus permite que os 22 mil voltem, não por rejeição, mas por misericórdia e sabedoria. Ele sabe que um coração dividido não sustenta uma batalha espiritual e que a vitória nunca será atribuída à força humana quando o cenário é reduzido à dependência pura, como Paulo declararia mais tarde. Ele diz que Deus, ele escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e que Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. A subtração divina, ela não é punição, na verdade, ela é uma preparação. Deus retira o que nos faria confiar em nós mesmos para que a fé encontre solo firme nele. Então a lição, ela é clara. Não confunda presença com prontidão. Muitos se alinham ao chamado, mas poucos são forjados para a vitória. E aqui nós vamos entender um pouco sobre esse teste da vigilância nas águas rasas. Irmãos, mesmo após a saída dos medrosos, Deus ainda declara: há povo demais. Então ele os leva até as águas de Harod para um segundo teste. A instrução é simples, mas ela é carregada de um significado profundo. Separar os que lambem a água com a língua, como cães, dos que se ajoelham para beber. Irmãos, apenas 300 homens levam a água à mão, mantendo os olhos abertos e a postura de quem permanece atento ao horizonte. No antigo Oriente Médio, ajoelhar-se para beber água exigia abaixar a guarda, expor o pescoço e perder a visão do campo. Então, levar a água com as mãos era um sinal de quem não baixava a vigilância, mesmo em momentos de necessidade física. Veja,
Deus não testou os 10.000 no campo de batalha. Ele testou junto a um ribeiro. Então, o princípio espiritual, ele é profundo, de que Deus, ele mede a nossa prontidão nas águas rasas da rotina, não apenas nos rios profundos da crise. A vigilância, ela é uma postura constante e não uma reação emergencial. Os 300 não eram exatamente os mais fortes fisicamente, mas os mais atentos espiritualmente, e por isso Pedro nos exorta, ele fala, sede sóbrios, vigiai, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, buscando a quem possa tragar. E Jesus mesmo, ele ensinou também, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, ele está pronto, mas a carne, ela é fraca. E esta lição, ela permanece. Quem se distrai com um conforto natural, perde o foco do sobrenatural. E Deus nos chama para manter os olhos no horizonte espiritual, mesmo quando a carne quer se ajoelhar no alívio imediato. A fidelidade nos momentos invisíveis, ela é o alicerce da autoridade nos momentos visíveis. E aqui nós vamos falar de um arsenal em comum: a voz, o quebrantamento e a luz. Veja, quando a seleção ela chega ao fim, Deus não entrega espadas, escudos ou estratégias convencionais. Ele simplesmente ordena, reparte os 300 homens em 3 companhias e deu a todos trombetas, cântaros vazios e tochas dentro dos cântaros. À primeira vista, irmãos, é uma estratégia para lá de absurda, mas a luz do Espírito Santo é uma revelação completa sobre como o reino opera. Veja, as trombetas, elas representam a voz que libera o mover de Deus. Na Bíblia, o som da trombeta está ligado à proclamação, ao alerta e à manifestação divina. Os 300, eles não começaram lutando, eles começaram declarando. Lá em Juízes 7:20 diz: tocaram as trombetas, quebraram os cântaros que tinham nas mãos e clamaram: espada do Senhor e de Gideão. Então veja, a vitória, ela começa naquilo que liberamos com a boca, quando alinhada com a palavra, porque a fé, ela não é silenciosa, na verdade ela se manifesta em palavras e atitudes alinhadas com Deus. Já os cântaros de barro, eles simbolizam o vaso humano, a nossa carne, o nosso eu, a nossa autossuficiência e o nosso orgulho. Veja, eram recipientes frágeis que escondiam a luz no seu interior. Espiritualmente, revelam que a glória, ela só se torna visível quando o vaso é quebrado. Enquanto o eu permanece intacto, a luz fica contida, mas quando o barro se parte, o fogo se espalha. Paulo, ele compreendeu esse mistério. Ele fala: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus seja do poder de Deus e não de nós. Já as tochas, elas representam a presença de Deus, o fogo do Espírito, a luz que já foi acesa dentro de nós. Note, irmãos, que as tochas, elas já estavam acesas antes dos cântaros serem quebrados. Deus, na verdade, ele não espera o nosso quebrantamento para nos iluminar. Ele nos ilumina para que o quebrantamento o revele plenamente. A sequência, ela é clara e inegociável. Declare com fé, renda-se com humildade, permita que a luz transborde. E esse é o ritmo da vitória sobrenatural. E aqui nós vamos falar da dinâmica da vitória quando Deus entra em campo. Veja, quando os 300 obedecem exatamente como foram instruídos, tocam as trombetas, quebram os cântaros, permanecem cada um no seu lugar e clamam. E imediatamente o texto registra:
O Senhor pôs a espada de um contra o outro por todo o arraial. Veja, Israel não precisou entrar em combate corpo a corpo. O inimigo entrou em pânico e começaram a se ferir uns aos outros, e a batalha foi decidida antes mesmo que a primeira lança fosse arremessada. O grito, a espada do Senhor e de Gideão, não era uma tática militar, mas era uma confissão de fé. Reconheciam que a espada pertencia a Deus e Gideão era apenas o canal humano. E aqui está mais um princípio libertador dessa narrativa. A nossa parte é nos posicionar, declarar, nos render e permanecer. A parte de Deus, ela é de confundir o inimigo, mobilizar os céus e entregar as vitórias. Moisés aprendeu isso lá diante do Mar Vermelho. Em Êxodo 14, ele fala: não temais, estáis quietos e vede o livramento do Senhor. Josafá compreendeu diante de uma coalizão inimiga e disse: não é a vossa batalha, mas a batalha é de Deus. O salmista, ele canta: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, irmãos, a lição pastoral, ela é urgente. Pare de lutar com as suas próprias forças, porque o Deus que já prometeu, com certeza, ele também vai entregar. Se posicione em obediência. Quebre o vaso do orgulho e declare a palavra com autoridade e espere o mover dele, porque quando o povo se alinha à direção de Deus, os céus entram na história e o inimigo se destrói a si mesmo. E aqui, partindo para a conclusão, nós vemos que a história de Gideão não é sobre um herói solitário, é sobre um processo divino de redução que culmina em um remanescente, disposto a ser usado exatamente como Deus planejou. Os 32 mil homens representam os que se apresentam. Os 10 mil representam os que permanecem. Mas os 300 representam os que vigiam, que se rendem e permitem que Deus os quebre para que a sua luz brilhe sem filtros. Veja, Deus não busca quantidade, ele busca alinhamento de coração. E, mais profundamente, esse texto, ele aponta para Cristo, porque séculos depois, outro homem se apresentaria sem exército terreno, enfrentaria sem espadas a maior opressão, mas com o corpo entregue. Lá na cruz, o vaso perfeito, ele foi partido. Do sepulcro, a luz ressurgiu para nunca mais se apagar. E hoje, ele nos convida para carregar o seu fogo em vasos de barro, não para nossa glória, mas para que a excelência do poder seja reconhecida como dele. Existem, sim, algumas perguntas que permanecem diante de nós. Em qual grupo você se encontra hoje? Você aceita continuar o processo de redução? Você mantém os olhos abertos mesmo quando a carne quer descansar? Você está disposto a deixar o cântaro quebrar para que a tocha brilhe? Irmãos, Deus não está procurando uma multidão, ele está procurando um remanescente. Então, que o Espírito nos firme na vigilância, ele nos renda ao quebrantamento e nos posicione na vitória que já foi conquistada lá no Calvário. E aqui seguem outras perguntas para reflexão. Entre o chamado, a permanência ou a vigilância? Em qual dos três momentos espirituais você identifica a sua caminhada atual? O que precisa para ser entregue para você avançar? Autossuficiência, medo de ser visto vulnerável, orgulho e controle. Qual cântaro Deus está pedindo que você permita ser quebrado para que a sua luz se manifeste? Como a fidelidade nos momentos invisíveis, como a oração no secreto, a constância quando não há aplausos, obediência sem reconhecimento, prepara você para as batalhas
visíveis. E aqui eu finalizo com uma oração. Senhor, obrigado porque a tua matemática, ela não segue a lógica humana. Nos perdoa porque nós confiamos em números, recursos e estratégias próprias. Nos submetemos hoje ao seu processo de redução. Então, quebra os cântaros do nosso orgulho, afia a nossa vigilância e enche as nossas mãos com a tua luz. Nós declaramos que a espada é tua, que a vitória é tua, que a glória é tua. Usa-nos como remanescentes fiéis, sensíveis à tua voz e dispostos a permanecer onde nos colocares. Tudo isso nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então, se esse estudo, ele tocou o seu coração e edificou a sua vida, compartilhe com mais alguém. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe os seus comentários e assim, juntos, nós ajudamos o reino a crescer.